Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes, e você está acompanhando a nossa playlist de organização de computadores, e hoje é uma aula de organização de computadores. Você lembra que eu deixei um exercício de casa para você. Nós falamos que a gente podia detectar os pulsos de clock usando um resistor e um capacitor, e hoje é o que nós vamos fazer aqui na aula de hoje. Se você não tentou fazer o circuito da aula passada, volta na aula passada, assiste pela playlist sempre, tenta construir esse circuito, porque agora, no início da aula de hoje, nós vamos montar o circuito e trazer para a prática toda aquela teoria que nós demos na última aula de organização de computadores. Então volta um pouquinho, volta uma casinha, olha a aula anterior, entende a teoria toda, tenta montar o circuito, e aí depois você vem aqui e valida se o circuito que eu vou montar hoje aqui no nosso laboratório de eletrônica bateu com o circuito que você tentou montar. Então bora que a gente tem muita coisa ainda, o nosso computador criado em casa, o nosso computador feito em casa está só no início, e a gente ainda tem muita coisa para aprender antes de montar um computador de verdade. Então vamos embora, galera, vamos lá ver o nosso circuito, a montagem do reconhecimento de pulso de clock usando resistores e capacitores. Vamos embora. Então vamos lá, meu amigo escovador de bytes, se você está acompanhando aí as nossas aulas desde o início, você já viu, você já montou, inclusive em casa, todo esse circuito aqui, que é o delete, que a gente montou nas aulas anteriores. E se você lembra do funcionamento do delete, nós temos aqui um botão que significa a passagem de dados, mas a passagem de dados não altera o resultado final, que está nesse LED aqui, porque nós não estamos com o sinal de enable ligado. E você lembra que esse botão aqui enorme, de perfil maior aqui no circuito, é o enable. Então, se eu apertar o Enable, você vai ver que vai apagar o LED aqui. Por quê? Porque eu não estou passando dado nenhum e eu permiti. Se eu apertar o botão aqui, você vai ver que o LED não vai acender, porque eu não estou permitindo a transição de estados. Porque o sinal do Enable não está permitindo a transição do estado aqui. Agora, se eu apertar o botão do Enable e apertar o botão, você vai ver que ele está permitindo a transição do estado. Então assim que entra um dado, entra ali. E aí se eu quero manter esse dado ligado, eu desligo o Enable e permito aqui o dado funcionando. E você lembra que na nossa última aula, o objetivo era substituir esse botão aqui do Enable pelo nosso circuitinho, nosso belíssimo circuitinho de clock, que a gente também já montou em aulas anteriores, então volta lá na playlist. E se você lembra muito bem, esse cara aqui é o nosso circuitinho de clock. Então se eu ligar aqui o nosso circuitinho de clock no circuito, você vai ver que o nosso clock vai bater na velocidade que nós determinamos aqui pelo nosso potenciômetro. Então se eu botar o potenciômetro aqui no máximo, você vai ver que ele vai piscar tão rápido que a gente nem vai perceber. Mas aí à medida que a gente vai baixando aqui, você vai vendo que ele vai atingir a velocidade. E para o nosso exercício de hoje, nós vamos deixar o nosso sinal de clock o mais baixinho possível, lá no potenciômetro, o menor valor possível. Ele vai ficar batendo aqui uma vez por segundo, né? Então, você lembra que a saída do clock é nesse fio amarelo aqui, e é aqui que sai o clock, beleza? Então, amiguinho escovador de bytes, já que nós vamos substituir esse sinal do enable aqui pelo sinal do clock, significa que a gente não vai mais precisar desse botão do enable. Então vamos desligar aqui o circuito, vamos pegar aqui o nosso poderosíssimo alicate de ponta e vamos desconectar completamente esse nosso botão. Então vamos tirar aqui do circuito todos os componentes relativos ao botão que não vai mais existir no nosso circuito, ok? E aí, amiguinho escovador de bytes, esse jumper aqui, que é o jumper que ligava o botão ao sinal do enable, também vai ficar desnecessário. Então a gente pode simplesmente remover esse cara daqui também. E agora nós não temos mais o sinal do enable no nosso circuito. Então nós temos que substituir usando aquela ideia lá que eu falei para vocês, de colocar aqui um capacitor e um resistor para que a gente possa detectar a transição do clock sem usar aqueles macetes lá das portas lógicas. Então, o nosso capacitor, ele vai entrar aqui onde antes estava conectado o nosso sinal do enable, ok? Lembrando que esse capacitor aqui, vezes esse resistor aqui, é o que vai dizer a velocidade do clock.
Então eu vou pegar esse resistor aqui, que é o nosso resistor de 1K, que a gente já viu na teoria da aula passada, e vou botar aqui no ligado também no sinal de enable, só que ligado aqui no sinal no terra, para que o capacitor tenha como carregar e descarregar. Se isso aqui não estiver ligado, o capacitor não descarrega nunca, né? E agora, quem vai dizer quando esse cara vai carregar ou descarregar é o sinal do clock. Então nós vamos pegar aqui o nosso sinal do clock, vamos ligar um jumper nele aqui, vai ser esse jumperzinho azul bonitão aqui. E vamos ligar na outra pontinha do capacitor aqui, meu amigo escovador de bytes. E agora, vamos ligar o nosso circuito aqui. Ó, o nosso circuito começou com o nosso dado baixo. E aqui, como a gente não está passando dados, mas o clock está pingando, não está passando dados, porque a gente não está passando dados nenhum. Então eu vou passar um dado aqui, e você vê que ele preencheu, e logo ele baixou. Por quê? Se eu manter o dado apertado aqui, ó, mesmo nas transições de clock, ele vai manter ligado, porque eu estou passando 1. Então, se eu estou passando, se o meu estado dos dados é 1, e o clock está batendo em 1, obviamente o resultado final sempre vai ser 1. Mas agora vamos parar de passar os dados. E aí na primeira transição de clock, ele já zerou, porque agora eu não estou passando dados. E você percebe que ele só muda na transição do clock. Eu vou fazer de novo. Tá lá. Vou soltar. Transição de clock, ele baixou. Então aqui, meu amigo, esse circuito aqui é o circuito que você deveria ter montado aí depois da teoria da última aula. E que agora está prontinho aí para você poder brincar. Então a gente já pode dizer que o nosso resistor, nosso falso resistor aqui de 1 bit, já está totalmente integrado com as transições de clock. Se houver dados passando na linha do barramento, ele vai lá, preenche, e se quando tiver uma transição de clock não houver dados passando na linha, ele muda o estado do nosso resistor de 1 bit. E agora, meu amigo escovador de bytes, depois que você montou esse cara aqui, esse circuitinho aqui bonitão, você pode dizer com toda certeza que você montou esse cara aqui que nós propomos lá na aula passada. Como vocês podem ver, aqui não tem mais o sinal do enable, tem um sinal de clock, um detector de pulso e todo o nosso circuito que nós já tínhamos desenvolvido antes. E esse circuito, ele tem um nome. E o nome dele é D Flip Flop. Nome maneiro, né? D Flip Flop, eu gosto desse nome. E obviamente ele também pode ser representado da mesma forma que nós representamos lá o outro. Lembrando aqui que a gente vai ter um kill e um not kill. Aqui, se você olhar o desenhozinho que nós fizemos na última aula, nós vamos ter o sinal de dados, que entra aqui, com a diferença que ao invés de nós recebemos um sinal de enable aqui, a gente recebe um sinal de clock, CLK, e normalmente o sinal de clock ele tem um triângulozinho aqui. Então, amiguinho escovador de bytes, toda vez que você vê esse desenho aqui em algum circuito eletrônico, nós estamos falando desse circuito aqui de cima, que é o D flip-flop, que é uma das formas mais comuns dos computadores guardarem dados dentro de seus registradores. Então nós estamos a 90% do caminho de gerar um queridíssimo registrador. A diferença é que os registradores eles têm que conversar com o barramento de alguma forma, senão a gente não pode dizer que ele é um registrador completo. E para isso, amiguinho escovador de bytes, você vai ter que entender o que é um barramento. A partir de agora, nós vamos voltar para nossas aulas teóricas e nós vamos começar a desenhar um barramento aqui nesse papel quadriculado. Normalmente, quando nós estamos falando de barramento numa arquitetura de 8 bits, você tem que ter no mínimo 8 fios. Então eu vou desenhar 8 fios aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E cada um desses 8 fios está conectado a todo o computador. Então você pode imaginar o seu barramento, que normalmente esses números são de 0 a 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e 7 como uma via de informação onde os nossos queridíssimos registradores e todos os componentes do computador, não só os registradores, conversam e se conectam entre si. Então, quando a gente está falando aqui de barramento, né, vamos supor que nós temos aqui um registrador, que não por coincidência eu vou chamar de A, também vai ter 8 fios aqui. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse registrador aqui vai ser o nosso registrador, que não por coincidência vai se chamar de A. Lembrando que o acumulador é o registrador mais importante de qualquer computador. E o nosso acumulador, como ele também vai ter que guardar aqui zeros e uns, né? Então ele vai poder guardar aqui 8 zeros e uns, porque a nossa arquitetura é uma arquitetura de 8 bits, tem que estar ligado ao nosso queridíssimo barramento. Então, amiguinho escovador de bytes, o nosso 0 aqui vai estar ligado ao nosso 0 aqui. Ok? O nosso 1 aqui vai estar ligado com o nosso 1 aqui. O nosso 2 vai estar ligado com o nosso 2. O nosso 3 vai estar conectado com o nosso 3. E a mesma coisa vai acontecer com o 4, 5, 6, o 7 e o 8. E aí, amiguinho escovador de bytes, você precisa entender que um registrador, como qualquer outro componente do seu computador, ele pode mandar dados do barramento ou receber dados do barramento. Então, se a gente for aumentar um pouquinho isso aqui, você vai descobrir que existe um outro caminho para o nosso queridíssimo acumulador conversar com o barramento, que é o caminho daqui de baixo. Então, nós vamos ter uma linha aqui também, vai ligar 0 com 0. Aí nós vamos ter uma linha aqui que vai ligar 1 com 1. E aí nós vamos ter uma linha aqui que vai ligar o 2 com o 2. E assim sucessivamente, de modo a que o nosso acumulador possa receber dados do barramento, ou seja, sair dessa direção para cá e mandar dados para o barramento. Agora, olha só que interessante. Não basta a gente simplesmente jogar o nosso registrador, que nesse caso aqui é o acumulador, no barramento, se a gente não tiver uma forma de controlar os momentos aonde o acumulador vai receber dados do barramento e há momentos em que o acumulador vai mandar dados para o barramento. Porque vamos supor que se a gente estender a nossa arquitetura um pouquinho mais aqui, e tiver um registrador B aqui, né? Então vamos pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos supor que a gente tem um registrador B aqui. E ele também vai ligar suas linhas da mesma forma que o registrador A. Então o 1 vai ficar ligado no 1, o 2 vai ficar ligado no 2, o 3 vai ficar ligado no 3, o 4 vai ficar ligado no 4, e assim sucessivamente. Agora, exatamente como, se você usar aquela analogia de novo da rodovia, de que o barramento do seu computador, são os fios que ligam todos os componentes do computador, se a gente não tiver uma forma de controlar esses caras aqui, para que eles não coloquem dados no barramento ao mesmo tempo, porque se o A tentar entrar no barramento ao mesmo tempo que o B tentar entrar no barramento aqui, se eles tentarem gravar no barramento ao mesmo tempo, vai acontecer uma colisão, e uma colisão, como você sabe, numa rodovia nunca é bom. Então, se eventualmente o A e o B jogarem dados para o barramento ao mesmo tempo, nós vamos ter um problema gravíssimo de colisão, e aí o computador vai começar a apresentar comportamentos inesperados, que não é o que a gente quer que aconteça. A gente quer que cada batida do clock, todos os componentes do computador
possam ler do barramento, mas que somente um coloque no barramento no momento certo para que não hajam colisões de dados e para que o computador continue fazendo sentido. Então, amiguinho escovador de bytes, nas próximas aulas, nós vamos começar a conversar sobre barramentos, vamos começar a conversar sobre essa lógica de como jogar, como um componente do computador joga dados para o barramento, como um componente lê dados do barramento, e a partir de agora nós vamos começar a falar sobre barramentos, para que no futuro a gente possa integrar os nossos D flip-flops ao nosso barramento e poder dizer que nós finalmente temos um registrador, e vamos também ampliar o nosso conhecimento para que a gente não tenha um registrador apenas de 1 bit, para que a gente tenha registradores de 8 bits, porque o nosso computador de simulação que nós estamos montando aqui vai ser um computador de 8 bits, amiguinho. Então, vamos forte aqui nesses barramentos e vamos começar a entender um pouquinho mais sobre barramentos. Então, meu amigo escovador de bytes, essa foi a nossa aula de organização de computadores de hoje, e eu espero que você tenha curtido. Infelizmente a aula ficou um pouquinho mais curta que o normal, porque o assunto barramentos é um assunto bem extenso, então a gente vai ter que ter um tempo ali para explicar para vocês todas as nuances do barramento, porque aqui no The Byte Creator a gente não só mata cobra, como a gente também mostra pau. Então, meu amigo escovador de bytes, nós vamos falar sobre barramentos e vamos começar a brincar com barramentos na prática. E, obviamente, nós também vamos melhorar o nosso circuito, porque imagina se você tivesse que montar um D flip-flop daquele tamanho em todos os computadores. Não ia dar, né? Porque os computadores iam ficar gigantes. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre miniaturização também, sobre um CI muito importante que eu vou apresentar para vocês nas próximas aulas, que eles conseguem colocar o D flip-flop. Na verdade, eles colocam 2 D flip-flops em um CIzinho desse tamaninho, assim. E a gente no futuro vai começar a falar sobre esse CI, que tem 2 flip-flops ali, para que a gente possa montar um computadorzinho menorzinho, mais eficiente e tal, que vai ser uma aula muito bacana também. E obviamente a gente vai ter que lidar com toda essa parte do barramento, né, de ter os sinais de load, os sinais de enable, para que cada componente do seu computador só coloque alguma coisa no barramento quando for o momento ideal, tudo sincronizado lá com o nosso clock, nosso circuitinho de clock que vem acompanhando a gente aí desde as primeiras aulas. Então tem aulas aí muito legais para vir pela frente, não deixe de assinar o canal, não esqueça de se inscrever, apertar o sininho ali do nosso canal para que você receba todos os vídeos e consiga acompanhar todas as aulas em sequência. Lembrando sempre que você pode acompanhar nossas aulas em sequência acompanhando pela playlist. Outra coisa maneira é que voltou o nosso clube de canais, inclusive aproveitar esse momento para agradecer aí o Marcelo Maker Lab, que é o nosso mais novo verdadeiro escovador de bytes. Obrigado, Marcelo, por estar aqui com a gente. Tá aqui, ó, o Marcelo aqui, ó, nos nossos queridíssimos apoiadores do clube de canais. E lembrando que se você gostou desse vídeo, achou esse vídeo muito legal, aqui embaixo também tem o botão Valeu, você pode clicar no botão Valeu e doar qualquer quantia para o canal. Aproveitar também e agradecer aí a todos os nossos amigos verdadeiros escovadores de bytes que assinam tanto o Patreon, patreon.com/TheByteCreator, ou apertaram aqui embaixo no botão Seja Membro para se tornar um membro aqui do nosso clube de canais, porque são vocês, verdadeiros escovadores de bytes, que estão com os nomes aqui, ó, nas laterais do vídeo, que fazem esse canal crescer, acontecer e se tornar um canal cada vez mais maneiro, um canal cada vez mais bacana. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Um grande beijo e fique nas aulas de organização, que logo logo você vai ter um computador simulação montado na sua casa se você estiver montando os circuitinhos aqui. Isso vai deixar você ser feliz e, como sempre, você não pode deixar de se lembrar de ser feliz. Até o próximo vídeo, galera. Encontro vocês já.